Pronto, portanto eu sou a Mariana e vou falar um pouco da extração de areia que ocorre aqui nos Açores e vou falar um pouco do trabalho que eu fiz com a minha colega Sandra e com o João Gonçalves, que é o chefe do projeto. Portanto, o trabalho que nós fizemos fez parte de um estudo que foi requerido pela DRAM, como parte do projeto Plasmar, e o objetivo do nosso trabalho foi desenvolver metodologias para fazer uma monitorização da extração de areia aqui nos Açores. E um dos objetivos era ver, portanto, quais são as mudanças, quais são os impactos ecológicos que esta atividade tem, nomeadamente na fauna associada a este tipo de habitats. Um dos objetivos também foi fornecer informação para o descritor 6 da Diretiva Quadro, nomeadamente relativamente aos os fundos marinhos dos Açores. Ok. Portanto, a extração de areia aqui nos Açores tem um grande valor económico, uma grande importância económica e social. A areia que é extraída é maioritariamente usada para a construção. No entanto, pode ser usada para outros fins, como para a proteção das zonas costeiras e para a recarga das praias. Portanto, é muito importante, principalmente agora que o turismo tem vindo a aumentar ao longo dos anos e tem havido uma maior concentração populacional junto às zonas costeiras, o que implica, portanto, um aumento do número de infraestruturas e das dimensões dessas infraestruturas. Portanto, há uma grande procura da areia para a construção. E, como deve ser do conhecimento de muita gente aqui nesta sala, no início deste ano houve assim uma grande inquietação neste tema, porque houve uma diminuição da atividade de extração devido a vários fatores, nomeadamente as dragas que tiveram avarias, pararam de fazer a atividade, pois também com o vírus e tudo mais, então muitas obras pararam em várias ilhas do arquipélago, gerando assim um pouco uma confusão. Além disto, as areias não existem depósitos de areias imersas, pelo que a extração de areias limita-se muito a uma extração subaquática. Pronto. A extração, portanto, existem vários tipos de dragas que têm sido desenvolvidos também ao longo dos anos e depende do tipo de extração que queremos fazer. Para a extração de areias, de lodes e siltes, as mais adequadas são dragas hidráulicas, nomeadamente de sucção, que são as que nós temos aqui nos Açores, e de uma forma geral estas embarcações têm um tubo que está ao lado da embarcação, como podem ver ali na figura do meio, e que durante a atividade o tubo está em contacto com o fundo e a embarcação também está equipada com bombas centrifugadoras que vão participar nessa ação e, portanto, sugar o sedimento e bombeá-lo para o porão da embarcação. Portanto, o sedimento e toda a água que é bombeada para o porão da embarcação, portanto, à medida que o porão vai enchendo, aquele excesso de água e de sedimento vai sendo transbordado para fora e isto chama-se o overflow. Pronto. Sim. E nós temos várias consequências que estão ligadas a esta atividade. Aqui temos assim um pequeno esquema do que é que acontece devido à extração de areia. Um dos grandes efeitos, uma das grandes consequências, é a remoção da fauna bentónica do fundo marinho. Não só isso, mas também as plumas das partículas em suspensão que vão sendo provocadas pela ação mecânica do tubo no fundo, mas também para aquele processo de overflow de todo aquele sedimento e aquela água extra que é transportada para fora da embarcação e que fica, portanto, na coluna de água. Estas plumas, a extensão pode variar consoante o tamanho das partículas, mas também das condições hidrodinâmicas do local, e até à data ainda não se sabe muito bem quais são os efeitos destas plumas na fauna bentónica. Ok, aqui nos Açores esta atividade é permitida fazer em todas as ilhas, à exceção de São Jorge. Aqui temos representados a vermelho
as zonas que são autorizadas para a extração de areia. Portanto, apenas São Jorge não é possível fazer esta extração. E, como parte do nosso estudo, no início foram-nos também fornecidos dados de volumes das descargas da areia que era extraída pelos barcos aqui nos Açores, e temos dados desde 2013 até 2018, que estão representados aqui, portanto, no total para todos os Açores, e vemos que realmente as maiores descargas foram feitas, portanto, os maiores valores foram feitos, estão no ano 2017, e todos estes valores totais variam entre 40 mil e pouco mais de 80 mil volume de areia extraída por ano. Olhando em mais detalhe para as várias ilhas, e nos anos 2013 a 2018, nós vimos que a terceira é a ilha que apresentou mais volumes de descargas, principalmente entre os anos 2014 e 2017, seguido do Faial, principalmente nos anos 2013, 2015, 2017, e isto é interessante apontar porque o Faial, apesar de ser uma ilha mais pequena e com menos população, é responsável pelo abastecimento de areias nas ilhas do Triângulo, principalmente para São Jorge, que não tem zonas de extração. Seguido da terceira e do Faial temos São Miguel, também com alguns valores elevados, e as restantes ilhas não ultrapassam os 10 mil metros cúbicos anuais. Pronto, olhando mais em direção ao nosso estudo, tal como mencionei antes, nós tínhamos como objetivo desenvolver metodologias consistentes para a monitorização desta atividade. Esta atividade ocorre até um máximo de 20 metros de profundidade, portanto não é assim muito profundo. E uma vez que os maiores impactos realmente ocorrem no fundo no fundo marinho, nós direcionamos o nosso foco, portanto nós tentamos focar na biodiversidade e nas espécies que existiam neste tipo de habitats e no próprio habitat em si, portanto olhando o tipo de sedimento, vendo a granulometria e os níveis de metais pesados. Portanto, maioritariamente nós fizemos as nossas amostragens na Ilha do Faial, mas também fizemos uma campanha intensiva em São Miguel. Na Ilha do Faial, a atividade de extração ocorre maioritariamente em frente à zona da Ribeirinha. No entanto, no Faial também é possível haver extração na Praia do Norte e no Varador, só que nós não chegamos a fazer amostragens aí. Desculpa. Ok, pronto. Ok, quanto a São Miguel, a zona de extração, a única zona de extração é a zona em frente a Feteiras, onde nós também fizemos algumas das amostragens aí, e numa tentativa de comparar os efeitos, como não foi possível fazer estudos antes de haver esta extração nestes sítios, nós fizemos seleções de áreas de referências em que não há atividade de extração para ver se há alguma diferença da atividade em zonas em zonas em que ocorre a extração e em zonas em que não ocorre. Para o Faial nós fizemos à frente de Pedro Miguel, e em São Miguel nós fizemos algumas amostragens em frente a Santa Clara. Ok, para a nossa metodologia nós fizemos duas abordagens, uma delas a bordo das dragas e outra fazendo mergulhos com garrafa. A bordo das dragas nós recolhemos dois tipos de informação: redes de amostragem, em que nós ponhamos as redes no tubo e fazíamos uma recolha de amostras de sedimento durante 2 minutos, enquanto a draga estava a fazer a sucção a meia potência. Depois, no final da extração, também fazíamos uma vistoria superficial para ver que tipos de organismos é que apareciam no final da extração. Quanto às monitorizações subaquáticas, nós fizemos 4 tipos de recolha de amostras, nomeadamente os quadrados de amostragem, usando uma segadora para tentar replicar aquilo que as dragas fazem no fundo e para recolher também amostras de sedimento. Fizemos uma caracterização dos sulcos provocados pelas dragas, medindo o diâmetro e a profundidade. Fizemos também uma observação qualitativa da macrofauna, nomeadamente da comunidade de peixes, porque, obviamente, como eles são mais móveis, é mais difícil capturá-los durante as recolhas das amostras com a sugadora. E, por fim, também recolhemos algumas amostras de sedimento para ver a granulometria em metais pesados.
Pronto, apenas alguns resultados preliminares, algumas das espécies que nós encontramos. Nós tivemos espécies de 5 grupos taxonómicos diferentes, nomeadamente poliquetas, moluscas, as ervilhas castanhas e as falsas conquilhas foram dos organismos mais abundantes nas nossas amostras e estão bastante associados a este tipo de habitats. Também encontramos muitas espécies de equinodermos e de crustáceos. E os peixes foram mais observados, apenas o peixe-aranha e os congrinhos e um peixe-balão é que foram capturados durante as amostras usando a cegadora ou nas embarcações. Todos os outros peixes foram mais observados quando fizemos a tal observação qualitativa durante os mergulhos. Não somos só 30, somos 100 e tal à espera. Ok, pronto. Mas termino, é só por causa disso. Ok. Desculpa. Pronto, só de uma forma geral, os sulcos, portanto, temos aqui a representação, um exemplo, tem uma forma assim circular. No Faial tiveram uma média de 9 a 8 metros de diâmetro, 2 metros de profundidade. Em São Miguel nós não fizemos realmente muitas amostragens, mas estes mostraram-se ser um pouquinho mais pequenos. Só assim, muito geral, nos impactos económicos, a extração de areia é obviamente um dos fatores que vai contribuir mais para a modificação da dinâmica do litoral. Nos Açores, e tendo em conta os dados volumes que nos foram fornecidos, parece ser uma atividade que ocorre é muito localizada, muito concentrada, e apesar de realmente muitos organismos foram capturados durante estas amostras e são capturados durante esta atividade, pelos resultados que nós tivemos, não parece ter grandes impactos ao nível da infauna. Portanto, a um nível biológico, não parece ter impactos significativos. No entanto, é preciso realmente continuar com estas amostragens e ter em conta outros fatores, principalmente geomorfologicamente e hidrodinâmicos, para então entender também em grande escala como é que esta atividade realmente é afeta aqui nos Açores os fundos marinhos. Prontos, queria agradecer a todas as pessoas envolvidas.